Boa noite. Deixa eu adicionar o nosso título: Inteligência das crianças. E fixar esse comentário. Olá para você que me acompanha aqui no meu canal, no YouTube ou no Instagram. É um prazer estar aqui de novo. Nossas quintas-feiras a gente entra ao vivo para um papo rápido. A ideia é só realmente trazer uma mensagem sobre educação, desenvolvimento infantil. Meu trabalho é com crianças de 0 a 3 anos e estudo então um pouco do desenvolvimento das crianças também de 0 a 6, né? Estudando mais especificamente a faixa etária do 0 a 3, que é onde eu trabalho há 10 anos, é o meu maior interesse, é o público que é atendido pela creche. Quero dar boas-vindas para quem está chegando. Dineuza, que alegria ter você aqui. Logo nós vamos nos encontrar para um curso muito especial e a sua presença me enche de alegria. E hoje a gente vai debater um assunto que foi votado. Eu perguntei se as pessoas queriam falar sobre saúde da criança ou inteligência da criança. E as pessoas decidiram por inteligência da criança. Embora, é claro, nenhum desses assuntos eles se desconectam, né? A gente o tempo todo, quando fala de criança, fala de unidade. Na verdade, a gente deveria tratar o ser humano assim ao longo de toda a sua vida. Uma unidade que é compreendida em 3 dimensões, que é o corpo físico, o nosso emocional e a nossa inteligência. Então, a gente precisa cuidar dessas 3 áreas da nossa vida para que a gente tenha uma saúde mais plena e uma vida melhor. Então, levando isso em consideração, obrigada, levando isso em consideração, a gente vai trazer alguns apontamentos sobre a inteligência, mas sem desconectar a inteligência dessa emoção e desse corpo físico, principalmente na primeira infância, porque a primeira infância precisa do contato físico com as coisas para se desenvolver. E eu vou explicar isso melhor ao longo desse papo rápido que a gente vai ter hoje, tá? Bom, surgindo questões, surgindo comentários, angústias, fique à vontade para se expressar aqui no nosso comentário. Também, se quiser entrar ao vivo para falar comigo, é um prazer, tá bom? Bom, eu quero trazer uma questão. Eu assisti uma palestra muito legal daquele físico, o Marcelo Gleiser, né? Ele convidou uma neurocientista para falar com ele no Papo Astral, lá no YouTube. Depois eu recomendo que vocês assistam. Ela chama Suzana Herculano Rousel, acho que é assim que fala o nome dela. E ela foi uma mulher, assim, ela é uma brasileira que revolucionou a neurociência ao entender como funcionam as células neuronais, quantas células neuronais nós temos. E ela foi a primeira pessoa, a primeira cientista a contar as células neuronais. Antes dela só tinham números aproximados e as pessoas usavam esses números sem nenhuma base científica. Enfim, ela foi convidada por ele e ela falou bastante sobre a base biológica do nosso cérebro, né? Ela falou, por exemplo, que nós temos 86 bilhões de neurônios e que nós somos a espécie que tem mais neurônios no neocórtex, né? Só os mamíferos têm neocórtex e a nossa espécie é a que tem mais neurônios no neocórtex. Ela fala que quanto maior a quantidade de neurônios, mais longevo é o ser. Então, além de ser mais longevo, de viver mais, ele também tem uma infância mais longa. Talvez é uma questão mesmo de interessante, né? Esse ser precisa de uma preparação maior para se lançar na vida adulta, e a vida adulta é marcada, então, pela possibilidade de reprodução dentro da biologia, né? Então, os seres humanos vão poder se reproduzir aí a partir dos 13, 14 anos, é uma idade biológica apenas, né? Que socialmente isso hoje em dia isso não é aceito, mas nós temos uma infância muito longa, então ela fala sobre a importância mesmo da escola, a importância das crianças terem contato com o conhecimento e que hoje, né, com tanto conhecimento à disposição, não existe mais aquela figura do sábio que detém todo o conhecimento, porque o conhecimento é amplo demais. Então, nós precisamos ter contato com muitas pessoas
e com essa questão social mesmo que a escola proporciona, para que a gente possa apreender um conhecimento mais dinâmico e mais expressivo do mundo, né? Porque essa figura de sábio que detém todo o conhecimento, ela faz sentido numa época em que o conhecimento era escasso, né? E a gente hoje tem tantas pesquisas, a gente tem o especialista do especialista do especialista, né? Então, a gente precisa mesmo ouvir as pessoas e conhecer muita gente para a gente ter acesso ao conhecimento, né? Então, essa é uma questão da base, eu trouxe muitas anotações aqui, mas a gente pode falar sobre isso. Por exemplo, ela fala, né, da questão dos neandertais e dos homo sapiens, eram espécies de seres que viviam na mesma época, só que os neandertais viviam no norte da Europa e eles tinham então acesso a poucas ferramentas, eles eram menos desenvolvidos tecnologicamente. E os sapiens africanos, eles eram mais desenvolvidos tecnicamente e eles tinham uma vantagem muito interessante, que era o fato de que eles faziam alianças e teceram uma rede de confiança muito grande, muito maior do que pequenos grupos e pequenas vilas. Então eles tinham um poder maior mesmo de se integrar nos territórios, e foram eles então, né, que deu origem à espécie humana. Por uma questão, ela fala que é uma questão, eles têm até a mesma quantidade de neurônios, ela fala, mas era uma questão realmente de tecnologia, de superioridade tecnológica, né? Bom, então eu fiz várias anotações dessa palestra, eu sugiro que vocês assistam, porque está muito legal essa entrevista do Marcelo com a Suzana, lá no canal do Marcelo Gleiser, né? Vou repetir, é o Papo Astral que ele faz lá. E eu quero trazer hoje uma questão subjetiva, uma questão psicológica para pensar o desenvolvimento da inteligência, tá? A gente tem dentro da pedagogia dois caras grandões assim que escreveram muito sobre esse assunto. Um deles é o Piaget, que é super conhecido, uma pessoa que revolucionou a educação. Ele foi um cara que entendeu que o conhecimento é algo construído pelo próprio ser. Eu não tenho como transferir conhecimento para você que está me assistindo, eu não tenho como transferir conhecimento para outras pessoas. O conhecimento é construído por você, de acordo com a sua assimilação daquilo que chega até você, né? Daqueles estímulos que chegam até você. Então esse cara, assim, ele colocou, antes do Piaget, a gente tem na pedagogia uma tradição de ter o professor como um detentor do conhecimento e, portanto, ele é alguém que transfere o conhecimento para o aluno. A gente tem, então, um foco no educador. Depois do Piaget, a gente começa a pensar que o foco da educação, o fim da educação, a finalidade da educação é fazer com que esse educando construa conhecimento. Então, é favorecer, estimular esse educando a construir conhecimento. Então, ele foi uma pessoa que pensou e fez as observações dele com base neurológica. Ele fez as observações dizendo que as crianças precisam de uma certa maturação neuronal, e essa maturação tem a ver com uma série de questões, como mielinização dos neurônios e conexões cerebrais, tal. São coisas bem complexas, difíceis de explicar rapidamente assim, mas a maturação neurológica, segundo Piaget, vai ser indispensável para uma aprendizagem, tá? Então, por exemplo, um bebê de 3 meses, ele é um bebê que começa a ter movimentos um pouco mais coordenados, a olhar para a própria mão, olhar para um objeto e tentar pegar esse objeto. Ele vai tentar pegar esse objeto, e isso só é possível aos 3 meses, segundo Piaget, porque aos 3 meses você vai tendo uma maturação neuronal, e não só dos neurônios da cabeça, mas de todas as células nervosas do corpo inteiro, né? As células nervosas estão no corpo inteiro. Então a gente tem neurônios gigantescos, né? Enfim. E aí um outro cara, grandão também, que eu falei pra vocês, que é tipo luta de gigantes, assim, é o Vygotsky, né? Que é um psicólogo russo e é um cara que tem uma produção muito interessante sobre a inteligência. E ele fala que são os estímulos que puxam a inteligência, são os estímulos que puxam essa maturação cerebral. Então, diante dos estímulos, eu consigo favorecer que essa criança se desenvolva.
É muito legal pensar nisso, porque aí fica aquela coisa, né? E agora? O que vem antes? O cérebro amadurece para que eu possa estimular? Ou o estímulo é que faz o cérebro amadurecer? Fica uma questão assim no ar, né? Mas é muito legal você pensar, por exemplo, quando a gente está educando crianças com alguma síndrome ou com alguma deficiência, crianças autistas. Gente, é muito interessante você ver. E eu acho assim, humildemente, né? Porque eu não sou uma baita de uma cientista como eles, né? Mas eu acho humildemente que os dois têm um pouco de razão, Piaget e Vygotsky, porque o cérebro é complexo demais. E é tão complexo que não tem como predizer, sabe? Como a gente afirmar que primeiro vem tal coisa e depois vem tal coisa, né? E também a gente tem que entender que eles falam essas coisas na década de 30, na década de 20, 1920, né? Então há 100 anos atrás. Ou seja, o conhecimento das neurociências era um conhecimento pequeno também ainda, né? A gente não tinha máquinas de ressonância magnética, não tinha a sopa de cérebros que a Suzana fez no laboratório dela no Rio de Janeiro. Então, assim, é outra pegada, né? Bom, então, quando a gente pensa nas crianças, voltando ao que eu ia falar, quando a gente pensa nas crianças autistas, nas crianças com alguma síndrome, eu percebo no meu dia a dia com as crianças com as quais eu já trabalhei, que muitas vezes essa síndrome ou esse diagnóstico, ele vira um rótulo para a criança, um rótulo colocado na testa. E aí muitas vezes as pessoas, já que ela tem esse rótulo gigante, não estimulam as crianças, né? E tratam essas crianças como se elas fossem de vidro. E isso acaba sendo um problema porque elas não expõem as crianças a estímulos, sabe? Então, quando a gente começa a expor as crianças a estímulos, e estímulos também incluem viver pequenos riscos, também inclui estar favorecendo aquele tato, estar favorecendo aquela linguagem. Então, a gente vai vendo que essa criança vai ficando para trás e o Vygotsky tem razão. A criança não tem o estímulo, então ela não tem a maturação acontecendo, tá? Por outro lado, eu acho que Piaget também é bacana entender que realmente não adianta eu colocar certos estímulos diante de um cérebro ainda não desenvolvido para tal. Por exemplo, eu não vou trazer uma equação de terceiro grau, de segundo grau, para uma criança do pré. Não tem como eu fazer isso, porque são questões que dependem de uma eu ia falar subjetividade, mas é outro termo, de uma abstração que essa criança não tem capacidade de ter ainda, né? Então eu acho bacana pensar que os dois pensaram numa constituição da inteligência, contribuíram com o que eles podiam contribuir e a gente precisa entender que o cérebro é bem complexo e que, portanto, talvez os dois tenham razão. Gente, queria dar boas-vindas aqui para quem entrou agora, para Stephanie, para minha amiga Ana Laura, para Lu. Bem-vindos, e a gente vai falar sobre inteligência, mas fiquem à vontade para fazer perguntas, para vocês interagirem aqui com a gente, que eu acho que esse é o bacana desse espaço, né? Do nosso papo rápido de quinta-feira. Bom, sabendo disso, sabendo dessa complexidade, sabendo desse instrumento maravilhoso que a gente tem, que é o cérebro mamífero, que tem o neocórtex desenvolvido, né? Que tem essa infância longa, uma infância que nos proporciona tempo de vivência. Sabendo disso tudo, gente, como é que eu estimulo essa criança? Como é que eu estimulo a inteligência dessa criança? E agora vai começar a live. Então, fiquem à vontade, quem quiser fazer algum comentário. Mas agora que a gente vai começar a falar então sobre a estimulação, tá bom? Bom, a primeira coisa de tudo que eu pensei para trazer hoje é uma linguagem apropriada, uma linguagem que facilite o acesso da criança ao entendimento, né? Essa linguagem, ela oferece para as crianças o alicerce do pensamento. Isso também é algo que o Vygotsky fala, né? No livro Pensamento e Linguagem, ele traz essa correlação e ele fala sobre, por exemplo, sociedades que têm linguagens mais avançadas, ou seja, com palavras mais abstratas e tal, têm um poder de abstração maior, de pensamento maior.
Então, é interessante observar isso, mas a gente tem em mente que na educação infantil, para as crianças pequenas, e principalmente para as crianças bem pequenas, a primeiríssima infância, de 0 a 3 anos, a gente vai usar muito mais os substantivos. Vocês lembram da aula de português? Quando a gente fazia as análises, né? Análise sintática e morfológica das frases, e a gente sublinhava ali o que é verbo, o que é predicado, o que é... quem é da área de letras podem me ajudar. Mas que a gente achava um saco essas aulas, né? Mas elas são muito importantes hoje para mim, eu percebo. Por quê, gente? As crianças pequeniníssimas, de 0 a 2 anos, elas foram, digamos assim, batizadas pelo Piaget de estar dentro de um período que ele chamou de sensório-motor. O que isso significa? Significa que para essa criança de 0 a 2 anos, eu vou educá-la diante do mundo real. Eu vou permitir que essa criança explore o ambiente. Um bebê precisa ficar no chão. Não é no chiqueiro, não é no carrinho, é no chão. Ai, tá frio, põe roupa. Ai, tá molhado, deixa se molhar, tá? No chão, o bebê tem que ficar no chão. Ai, de quanto tempo, Geise? Quando o bebê começa a rolar, em torno aí de uns 4 meses, você já deixa ele no chão. Aqui em casa eu comprei uns tatames, não são difíceis de achar, mas esses tatames vão deixar também o bebê um pouco mais confortável, né? Mas deixa o bebê no chão, tá? Na creche a gente faz isso. Quando o bebê começa a rolar, já vai para o chão. E aí, esse bebê vai explorar o ambiente com o seu corpo, com o seu aparelho sensório-motor. Motor de movimento e sensório de sentidos. Então, ele vai explorar o ambiente com o seu tato, com o seu paladar, com sua visão, com sua audição, né? Com o seu olfato, com todos os sentidos e com os seus movimentos. Como esse bebê ele está numa fase sensório-motora, a gente fala que esse bebê ele tem uma inteligência concreta, que quer dizer que é uma inteligência baseada na concretude da vida, na concretude. Então não adianta eu trazer para esse bebê um filminho, um vidinho. Na verdade, isso não é recomendado de forma alguma. Os bebês de até 2 anos não devem ser expostos a telas por muitas razões. Primeiro, por essa questão da aprendizagem, né? Que a criança não aprende nada ali, por ela ser uma criança do concreto, do real, que precisa entrar em contato com as experiências. Segundo, porque ele tem muito brilho, e esse brilho acaba estimulando a produção de cortisol, que é um hormônio que a gente não quer em excesso no corpo da criança, porque ela fica mais irritadiça, com dificuldade de sono. Né? Terceiro, porque atrapalha na linguagem, a criança precisa ver a nossa boca se movimentando, ela precisa ouvir a voz humana, né? O som que sai de uma tela é um som equalizado e o som que sai da minha voz é um som com nuances, né? Ela ouve o ambiente, ela então está mais apta a pegar nuances do ambiente. Então a tela não proporciona isso. Eu sei que a tela proporciona paz para os pais. Mas as crianças de até 2 anos não devem ser expostas a telas. Eu preciso dizer isso, tá? Quando faz 2 anos, já é permitido, segundo estudos da Organização Mundial de Saúde, já é permitido 1 hora de tela por dia. E eu, como mãe, com as dificuldades que eu tenho de fazer as coisas, de correr atrás de tudo, eu deixo minha filha 1 hora na tela por dia. Às vezes eu deixo para eu dormir, gente, para eu descansar, porque eu tô cansada. Acontece, tudo bem. Mas eu acho que a gente precisa ter consciência e usar a ferramenta da forma como ela foi feita para ser usada, sabe? A gente não pode abusar dessa ferramenta, entendeu? É como se eu estivesse usando um martelo para abrir para abrir um vidro de suco de uva. Você não usa essa ferramenta para isso, certo? Então, a TV não é uma ferramenta para ser usada de qualquer jeito. Ela tem uma função, eu vou usar com uma função muito clara e muito definida. Bom, então, como a criança ela é concreta, que linguagem que é concreta? A linguagem dos substantivos. São os substantivos que são concretos.
Substantivo é aquela classe de palavras que dá nome às coisas. Fone, mouse, ai, tá ligado esse negócio. Mouse, papel, caneta, são palavras substantivas. São palavras que são substantivos. Aí, então a criança vai entrar em contato com o nome do mundo, o nome das coisas. Mesa, cadeira, celular, mamãe, bebê. Vocês já perceberam? Quando mamãe... Isso é uma coisa muito instintiva e muito legal, porque a gente acaba naturalmente falando com o bebê com substantivos. Por exemplo, a gente chega na criança, eu tô olhando para a criança e eu falo para ela assim: a mamãe vai trocar a fralda do bebê. A mamãe virou substantivo. Eu não disse eu vou trocar a sua fralda. Eu não estou pondo pronomes na minha frase. A mamãe vai trocar é uma locução verbal. Verbos também são muito bem entendidos pelas crianças e eu vou falar disso daqui a pouco. A mamãe vai trocar a fralda. Fralda é outro substantivo. Fralda, a fralda existe, tá ali, ó, substantivo. Ela tem substância, ela existe. Do bebê, bebê é outro substantivo, tá? Então eu uso essa linguagem cheia de substantivos e ela é facilmente compreendida pelo bebê. Não imediatamente, né? Ele vai ter uma compreensão inconsciente no começo, mas aos poucos essa compreensão vai ganhando, ele vai começar a fixar esses nomes em tudo que ele vê. Se ele for estimulado com substantivos, esse vai ser o alicerce da linguagem dele, uma linguagem que é totalmente concreta e que ele reconhece o nome das coisas, ele fala corretamente e ele então está pronto para falar coisas diferentes e mais interessantes e também abstratas no futuro, né? 2 anos e meio, 3 anos, tá? Bom, então fale muito substantivo com o bebê pequeno. Fale muito verbo, porque o verbo é ação. E ação também é uma coisa concreta que eu consigo ver. Eu vou beber água. Beber. Ele me vê fazendo isso. Então ele sabe que essa ação, sempre que eu faço esse movimento, é uma palavra que indica um movimento muito concreto, muito real, muito visível. E também as crianças aprendem com os adjetivos. Você pode usar adjetivos, os adjetivos são características notáveis, que são, por exemplo, este computador está quente. Quente é notável, se eu puser a mão, eu sinto ele quente, né? Essa janela é grande, então grande é uma coisa notável, esse mouse é pequeno. Eu posso falar também, então, abusem, gente, abusem na linguagem de vocês dessas três classes, substantivos, verbos e adjetivos. Aí, o que acontece? Que eu vejo assim, quem não tem filhos ou quem tem filhos muito pequenininhos, ainda não sabe, talvez. Mas quando a criança faz 1 ano, cara, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, ela começa a andar. E ela cria pernas e some, e anda e corre. E ela, assim, você fica muito aflita o dia inteiro correndo atrás dessa criança para ver onde ela tá, o que ela tá fazendo, onde ela quer subir, né? Tem uma fase de escalada muito, muito intensa. E também a gente pode proporcionar escaladas desde que a gente esteja perto, tá? Minha filha escalava no cadeirão para jantar e para almoçar. A gente tinha um cadeirão que tinha uma escadinha e ela escalava nesse cadeirão. Então, assim, escalou até esgotar aquele desejo, aquela vontade. E hoje eu fico segura, eu fico tranquila de que ela não fica escalando em cima da pia, no fogão, né? Então, eu proporciono para a criança aquilo que ela necessita naquele momento, dando vazão a uma necessidade dela, e essa necessidade vai, em algum momento, se aquietar, e aí eu vou ter outros desafios. Né, gente? Participem aí com dúvidas, o que vocês quiserem comentar, tá bom? Deixa eu já aproveitar que eu parei um pouquinho para respirar e dar boas-vindas para Débora e para Adri, que bom que vocês chegaram. Vamos participar com o que vocês quiserem comentar aí das crianças de vocês, tá? Bom, então, o que acontece com essa criança de 1 ano e meio? Essa criança de 1 ano e meio pega em tudo. Ela começa a andar, começa a correr para todo lado e ela começa a pegar nas coisas. Pega o ventilador,
pega o celular, pega o controle da TV, várias coisas. E a gente fica o dia inteiro falando o que para essa criança? Não, 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 não. Vocês já viram isso? Aí o que acontece? O não é uma palavra que não encontra nenhuma correlação com a realidade. Procura um não na sua casa. Você não vai achar. Cadê o não? Ele não existe, ele não é. O não é uma convenção da nossa linguagem para uma ausência. Vocês estão entendendo a força disso? O não foi uma invenção, uma palavra que a gente criou para designar uma ausência, uma negação, um não ser. E aí eu estou usando essa palavra que é super abstrata, com uma criança de 1 ano e meio que está se apropriando dos nomes das coisas, que ela está conhecendo e reconhecendo e formando conceitos sobre o mundo que ela vive, né? Esse não acaba não produzindo nenhuma reverberação na criança, né? Porque, afinal de contas, se eu tenho essa palavra repetida toda hora, a criança acaba pensando que as coisas chamam não, né? Então eu acabo dando esse nome para as coisas, para o mundo que rodeia a criança, então tudo chama não. Aconteceu até, eu fiz um vídeo, tá no meu IGTV, não, modo de usar chama, que uma mãe reclama, e a criança pega o objeto e fala, não, não, porque a criança está dizendo para a mãe, eu aprendi o nome que você me falou, esse aqui chama não, né? Tá entendendo? A criança acha que o nome das coisas é não, mas na verdade você precisa dizer mouse, mouse, mouse. Tá, o mouse é meu. E aí você vai então frisar essa questão de dar nome às coisas. Eu me lembro, eu estava lendo esses dias, por curiosidade, eu estava lendo a Bíblia, lendo assim, tudo. Então eu me propus a ler umas 4 páginas por dia para ler ela durante o ano todo, né? E cara, eu fiquei pensando, nossa, olha que legal o livro da Gênese, ele fala que logo no comecinho, os seres humanos ali que ele criou, né, Adão e Eva, davam nomes às coisas. Essa é a gênese da linguagem também. É justamente essa a gênese da linguagem, dar nome às coisas. Então, para nossa criança, para estimular essa inteligência dela, para estimular essa capacidade de pensamento, primeiro eu dou nome a tudo. Tudo tem o seu devido nome, tá? No futuro, essa criança vai ter um alicerce tão bom, uma base tão boa e conhecer tantos objetos, tantas coisas que a cercam, que ela vai ser capaz de, graças a esse alicerce, achar um significado abstrato para as coisas. A abstração, ela é filha desse significado, ela é filha do simbólico. E o simbólico não vai existir se eu não tiver o concreto bem fundamentado, tá? Então, gente, a linguagem, essa linguagem simbólica, que no futuro vai ser requisitado por nós, né? A gente vai precisar dessa linguagem para ler um livro, para fazer o nosso trabalho, para fazer as coisas que a gente faz, para pensar melhor. Essa linguagem, ela é erigida na concretude do mundo conhecido. Então, se essa criança não conhece o mundo à volta dela, ela vai ter mais dificuldade de se expressar e mais dificuldade, inclusive, de pensar. Tá? Eu vou deixar então para usar um pouco mais tarde os advérbios, né? Sim, não. Eu vou usar naturalmente na minha linguagem. Quando eu falo com o meu marido, com o meu tio, com a minha mãe, com as pessoas, né? Com um carteiro que aparece para me entregar uma carta, enfim, com as pessoas em geral, eu uso todas as classes gramaticais, tudo, eu uso tudo. Né? Eu falo naturalmente e a criança está ouvindo. Outra coisa, às vezes o não tem um significado muito forte. E nesse caso é bom que ele seja usado. Por exemplo, você quer água? Não.
pronto, o não tem um significado. E a criança vai pegar esse significado do não, ele vai adquirir um significado naturalmente. Eu não preciso também ter medo do não. Eu só preciso usar com parcimônia, sem banalização. Quando eu banalizo o não, quando eu uso ele demais, ele passa a ser o grande nomeador de tudo que existe e eu perco a chance de ensinar para as crianças o nome das coisas, tá? Bom, outra coisa que a gente vai usar um pouco mais para frente com a criança, mas entre nós adultos nós vamos ao tempo inteiro, são os pronomes, né? Os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, com a criança, a gente, por exemplo, com a minha filha até ela ter uns 2 anos, a gente falava assim, a Aurora vai querer jantar, por exemplo? Não, isso eu nunca perguntei, viu, gente? Agora é hora de jantar. Mas assim, eu me referia a ela com o substantivo, o nome dela, Aurora, como se fosse um substantivo. E como eu uso os pronomes, acabei de usar, eu uso os pronomes, eu. Quando eu falo o pronome eu, com as pessoas, com todo mundo à volta, a minha filha está percebendo e está entendendo que alguns pronomes designam certas coisas. Então, a hora que ela começa a usar esse pronome, geralmente por volta dos 2 anos, a gente entende que ali existe um momento identitário, que a criança se reconhece como um ser apartado da mamãe. Ela não é esse todo, esse caldo familiar. Ela é alguém. Então, ela começa a usar eu. Eu quero jantar. Eu quero ir passear. Né? E ela começa também a falar com você usando o pronome. Você gosta de fruta? E é muito legal ver essa mudança na linguagem das crianças, que acontece, parece que do dia para a noite, e que a gente é surpreendido de repente por um você, por um eu assim, mas já é um salto de significado da linguagem que de tanto escutar as crianças acabam entendendo, absorvendo e usando, tá? Bom, então essa é a primeira dica para a gente favorecer a inteligência das crianças, tá? A linguagem correta. E uma segunda dica, né? E são só 2 dicas mesmo que eu vou dar hoje. A segunda dica é deixa a criança fazer. Deixa a criança fazer. Eu vou explicar melhor, mas eu quero dar boas-vindas para a Tati e para o Júlio. Gente, deixa a criança fazer significa o quê? Que o trabalho corporal da criança vai mobilizar a potência intelectual dela. É graças ao trabalho da mão, ao trabalho do corpo, que essa criança vai tendo contato com o mundo. Então, se eu quero, por exemplo, no futuro explicar para uma criança qual é o volume do cubo, eu não vou ter sucesso nenhum se essa criança nunca pegou um cubo na mão. Então, você vê que tem muita gente que é ruim de matemática, muita gente que é ruim de geografia, muita gente que não entende algumas questões, que dependem também de um pouco de abstração, porque em geografia, por exemplo, você não consegue estar no núcleo da Terra, você não consegue estar dentro de num lençol freático, você não consegue, né, acessar certos lugares, você precisa ter a sua imaginação ali à sua disposição. Muita gente não consegue fazer esse movimento de abstração, que a matemática exige também, porque não tiveram essa vivência na infância. Então, a infância é um território de muita potência para a inteligência, tá? Para essa inteligência que a gente está discutindo aqui, uma inteligência que é muito mais escolar, acadêmica, né? O que não quer dizer que uma pessoa não seja inteligente porque ela não acessa esses conhecimentos, tá? Bom, então, a gente lembra, né, que eu falei no começo da live que a criança é uma só. A criança é corpo, emoções e inteligência. A gente não separa essas 3 dimensões da criança. E o corpo e as emoções também estão contribuindo com a inteligência e as emoções contribuem com o corpo, né? E o corpo e a inteligência contribuem com as emoções. Tudo junto e misturado, tá? Então eu vou permitir que a criança faça coisas, né? Se a gente negligencia o trabalho do corpo da criança, a gente está impedindo o desenvolvimento dela.
E isso é muito sério, eu vejo muitas famílias que fazem pela criança, que não deixam a criança, por exemplo, se vestir sozinha, pôr um sapato ao contrário, para sentir ali o pé torto e depois mudar, sabe? A gente acaba entregando para as crianças um mundo de segunda mão. Por que é um mundo de segunda mão? Porque já passou pela minha mão, já passou, eu já vivi, eu já aprendi, e eu não permito que a criança viva e aprenda. Eu entrego para ela esse mundo de segunda mão, já com a minha leitura, já com o meu, já mastigado, sabe? Então isso é muito ruim. Bom, deixa a criança se sujar, deixa a criança se molhar, né? Deixa a criança andar e cair. Isso é um baita aprendizado. Porque andar e cair não é só andar e cair físico. Andar e cair é andar e cair emocional, é andar e cair intelectual. Se a minha criança não puder andar e cair fisicamente, ela vai ter no futuro mais dificuldade de andar e cair em outras áreas da vida dela. Andar e cair fisicamente é um treino, é um alicerce de uma casa que eu estou erguendo, tá? Então deixa a criança. Esse é o momento de andar e cair, gente. Esse é o momento. Uma criança pequena, para vocês terem uma noção, ela não tem os ossos. Os ossos têm um espaço de crescimento. Ela quase não tem osso para quebrar. Sabe? O corpo dela foi desenvolvido para andar e cair. Eu estava outro dia numa palestra do Amir Klink, olha, esqueci o nome dele por um átimo assim. Do Amir Klink, aquele cara um esportista muito importante do Brasil, um cara que fez várias viagens à vela, no barco à vela sozinho, né? Ele foi de um polo a outro do mundo num barco à vela sozinho. E uma viagem que ele fez que é sensacional, ele saiu da África e veio remando até o Brasil. Então foi muito bacana a palestra que ele deu pra gente, assistindo a CPFL em Campinas. Ele fala sobre o estudo de correntes marítimas, que ele tinha que pegar uma corrente certinha, senão ele ia se perder no mar e ele não ia conseguir. E ele fala que um dos desafios era que o barco que ele usava, eu vi o barco dele que estava exposto, foi muito legal. O barco que ele usava, ele foi desenvolvido para capotar. Porque ele fala, ele ia passar por momentos de muita tormenta no mar, né? E os estudos que eles fizeram foi de que se o barco dele não fosse capotável, ele não conseguiria desvirar sozinho, porque ele estava sozinho. Olha que maluco! Remando sozinho da África até o Brasil. Ele demorou 100 dias para fazer essa viagem. E ele conta que esse barco ele era capotável. E o nosso corpo, eu estou contando isso porque o nosso corpo de criança é um corpo caível. É um corpo feito e desenvolvido para cair, para não se machucar com tanta facilidade. Se você adulto cair, você vai se quebrar. Se uma criança cair, ela vai continuar andando tranquila, tá? Então deixa a criança andar e cair. Foi feito para isso, o corpo dela tá preparado para isso, tá bom? É lógico que eu não vou expor minha criança a um risco desnecessário. É lógico que eu não vou deixar ela cair num penhasco, gente. Pelo amor de Deus. Eu tô falando de um andar normal, num jardim, numa casa, tá? Pequenos obstáculos, pequenas pedras, pequenos degraus, não tem problema. Beleza? Bem-vindo aqui, Rafa. Então, gente, como eu estava falando, né? Viver pequenos riscos, viver sem a sua ajuda esses pequenos riscos, sabe? Isso é muito legal. A gente vê na prática, na educação, na creche. Eu sei que existem famílias que são extremamente cuidadosas e amorosas com as crianças a um ponto de não deixar essas crianças viver pequenos riscos, de proteger demais. E essa criança chega para nós, educadores da creche, com muita dificuldade de fazer as coisas sozinha, né? De ter a sua autonomia ali preservada. Então o que acontece, gente? A gente percebe isso, com uma semana, 2 de creche, essa criança já é outra, ela já consegue, calçar o sapato sozinha, coisa que ela não conseguia, ela chorava para fazer, sabe? Tem certas coisas que as crianças começam a fazer porque ela se vê encorajada por nós, né? De alguma forma a gente está ali encorajando que ela faça, até porque a gente não tem a mesma disponibilidade da família de ficar com uma criança só, numa creche, no contexto de creche, a gente tem várias. Então, para nós é importante também que ela nos ajude.
Então, eu acho que isso é muito interessante, né? A gente acaba favorecendo a autonomia até por não ter mesmo essa condição, né? De dar esse cuidado tão individualizado que a família dá, né? Mas, para além disso, na pedagogia, a gente debate isso também, né? A importância da criança fazer sozinha. Então, mesmo no meu caso, na minha instituição onde eu trabalho, eu tenho 5 crianças, 5 alunos agora na pandemia, porque a gente está trabalhando com capacidade reduzida, né? E mesmo sendo 5 alunos, eu poderia pôr o sapato para a criança, mas eu não vou pôr. Eu vou estimular ela a pôr, sozinha, né? Eu vou dizer, eu vou estar junto, não vou, largar ela à própria sorte. Eu vou estar junto, ó. Você põe o pé desse jeito, senta no chão para ficar mais fácil, se você quiser. Que tal você usar o seu dedo da mão para puxar um ganchinho atrás? Faz assim que nem eu, ó. E você vai falando e fazendo as suas coisas. É muito legal. Enquanto a criança está ali, ó, suando para conseguir, você estar fazendo o seu. Você está pondo o seu sapato, ela está vendo você pôr. Você está pondo sua máscara, arrumando, ela está vendo você pôr. Então ela vai pôr sozinha, com o seu modelo, né? Então isso é bem legal, né? Uma outra questão, deixa a criança fazer amizade, deixa a criança interagir com as pessoas, né? A gente vê muitas famílias assim, ditando como que a criança tem que se colocar. Fala oi, fala tchau, faz não sei o quê. Gente, deixa a criança, faz você. Chega num lugar, cumprimenta as pessoas, né? Chegou num lugar, puxa um assunto com alguém. Agora não, na pandemia fica em casa, mas tô dando essas dicas pro futuro também, tá? Bom, e é isso, gente. Deixa ela tentar também alguns movimentos de autocuidado. Na hora do banho, eu sei que você dá um banho muito melhor do que a criança, mas dá o sabonetinho na mão dela, fala, vamos lá, lava a sua barriga, lava o seu peito, deixa suas costas que a mamãe lava, que o papai lava. Lava o seu ombro aqui, ó o ombro. E você vai nomeando, o corpo é cheio de pequenas partes, a nuca, tipo, isso aqui é pescoço? Mas tem nuca, né? Então, assim, vai nomeando todas as partes do corpo, inclusive as partes íntimas. Falem o nome das partes íntimas para as crianças, tá? Essas partes têm nomes, né? Então, assim como você fala cotovelo, como você fala joelho, você fala pênis, você fala vagina, você fala ânus. São as partes do corpo, é normal, todo mundo tem. Meu Deus, se alguém não tiver, precisa urgente de um médico, porque todo mundo tem, né? Então, a gente vai tratar com naturalidade esse corpo da criança, para que ela se relacione consigo mesma, com o seu próprio corpo e saiba fazer esse autocuidado. Isso também auxilia a criança na sua inteligência emocional, cognitiva e corpórea, tá? Enfim, gente, é isso. As crianças são extremamente cientistas, assim, elas têm... Eu acho até que os cientistas não perderam essa capacidade da infância, né? Porque elas têm uma curiosidade muito grande de se apropriar do mundo, de aprender como a gente age, como os adultos fazem, de mexer com as coisas, né? De descobrir o que tem lá dentro, o que tem naquela fruteira, o que tem na geladeira. Elas querem saber. Então, a gente vai ter o cuidado de proporcionar para essas crianças momento seguro de exploração, né? Que ela possa explorar esse ambiente com segurança. Então, por exemplo, minha filha, quando ela queria abrir a geladeira, falei, caraca, e agora? Põe uma trava na geladeira? O que eu faço? Aí eu pensei e falei, não, de agora em diante, ela é a abridora oficial de geladeira aqui em casa. Ela até cansou, ela não quer mais esse posto. Porque eu falava, filha, preciso pegar alho, pegar cebola. Abre a geladeira, mamãe. Ela ia lá, abria a geladeira, pegava a cebola. Ai, agora eu preciso do shoyu. Abre a geladeira, tá na porta. Ela abria, pegava o shoyu. Abre a geladeira, eu quero pegar tal coisa. Eu não abria mais. Então ela ficou assim por uma semana sendo a abridora de geladeira, assim, oficial. E depois ela não quis mais saber daquela geladeira, ela não mexeu mais. E eu fico super tranquila de saber que ela, né, não vai ficar ali fuçando nas coisas. Eu vejo que muitas vezes, já que a gente tem um cuidado assim muito grande com as coisas, as crianças esperam a gente sair de cena para elas darem vazão a essa curiosidade delas. Então, se elas puderem fazer as coisas na nossa frente, com a nossa anuência, é interessante, porque assim a gente vai também ajudando as crianças e ditando um pouco o tom do que pode e o que não pode fazer.
Queridos, eu pergunto alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar, alguma coisa que eu não falei. Na verdade, algumas pessoas chegaram depois e eu falo muito sobre a linguagem, então depois vocês assistem desde o começo, que eu acho que é a parte mais importante aí do desenvolvimento da inteligência das crianças pequenas, tá? Ai, Geise, minha criança já é grande, já passou dessa fase. O que eu faço? Segue os estímulos, né? Continua os mesmos estímulos, valem para crianças maiores também, tá? Nunca é tarde. É claro que se a gente estiver falando de uma defasagem muito grande, é sempre importante você escutar um profissional mais capacitado e que acompanhe a sua criança, a especificidade da sua criança. Seja um fonoaudiólogo, seja um neuropediatra, né? Alguém que realmente possa analisar cada caso, né? Para crianças especiais, também é uma coisa que eu quero trazer aqui, e um dia pretendo fazer uma live só sobre crianças especiais, estou pensando em convidar uma pessoa muito boa para falar com a gente, porque as crianças especiais em geral, graças, como eu falei, a esse rótulo que elas têm, né, é síndrome de Down. Então, gente, só porque é síndrome de Down, não pode viver a vida, não pode calçar um sapato, não pode fazer as coisas sozinho? Pode sim, pode e deve. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive. Eu trabalhei no ano de 2019, foi, parece que foi em outra vida, mas foi em 2019. Eu trabalhei com uma criança, eu era cuidadora só dessa criança, né, no âmbito da escola, então a criança frequentava as aulas da escola, mas ele ficava comigo, né, ele era meu aluno, né, eu ficava só com ele, porque ele tinha síndrome de Down e autismo ao mesmo tempo. Além disso, ele tinha uma complicação assim bem severa mesmo, porque ele também era um pouco cego, era um pouco surdo. Tinha várias questões ali que ele precisava de um cuidado mais intenso, então a prefeitura me chamou para ficar com ele. Quando ele chegou na escola, ele usava um capacete, porque ele também tinha o costume de bater a cabeça, os autistas às vezes fazem isso. E a gente foi aos poucos tirando esse capacete, foi trazendo ele para o mundo real. Eu fazia um trabalho que parece ridículo, parece banal, mas eu fazia esse trabalho. Eu pegava ele, subia uma rampa que tinha na escola, e lá em cima tinha um jardim. E a gente tinha árvores diferentes ali no jardim. Tinha uma que era de melaleuca, uma árvore que ela é fofa, a casca dela é fofa, e as folhas são muito perfumadas. Eu levava ele e passava a mão dele nessa árvore e pegava as folhas, esmagava, dava para ele cheirar. Depois eu ia para um pinheiro que tinha outra casca e eu fui desensibilizando a mão dele e era muito sensível. Claro que com nem todo autista você vai fazer esse trabalho, lógico que não, tem autistas que são extremamente sensíveis e que esse tipo de trabalho é uma agressão para esse tipo de sensibilidade. Mas para essa criança eu podia fazer. E aos poucos, trazer essa criança para o mundo, acreditar que ele é capaz de sair dessa condição tão inerte, porque ele chegou lá muito inerte para a gente. Na hora da alimentação, por exemplo, a gente tinha que pegar ele no colo, era uma criança de 4 anos, pegar ele no colo e a gente ia virando a comida dentro da boca dele, ele ficava só com a boca aberta recebendo aquilo, muito passivo. E a gente foi fazendo todo um trabalho onde no fim do ano ele já não usava mais capacete, ele subia sozinho nos brinquedos, escorregador, essas coisas, ele subia sozinho. Ele também passou a sentar sozinho na mesa do refeitório para comer, eu não tinha mais que dar comida para ele no colo. E isso com um trabalho pequeno, se for ver, porque era só de manhã, né? Depois ele voltava para casa. Estímulo, gente, estímulo é importante, tá? Então, às vezes, o rótulo que a gente põe na criança, a criança foi diagnosticada com alguma questão que demanda mais atenção, é só para isso que o diagnóstico serve, para dar mais atenção. Mas o resto é igual. Então, assim, eu tenho várias histórias para contar sobre esse assunto, né? Palestras que eu já assisti, então, em outro momento eu vou trazer a questão das crianças especiais aqui, tá? Muitos dos autores, dos pedagogos que estudam e que fizeram pedagogias maravilhosas como Montessori, Vygotsky, eles começam os estudos deles com crianças especiais. Eles começam os estudos observando que essas crianças especiais precisam de estímulo, fazem os estímulos corretos, essas crianças, de repente, elas ficam muito boas, assim, muito adaptadas e avançadas e tal, e eles começam a usar esses métodos para as crianças típicas. E aí a gente vê que são métodos incríveis, maravilhosos, tá? Então,
esse era o assunto que eu queria trazer hoje, é só um papo rápido mesmo. A ideia é a gente movimentar os nossos argumentos para melhorar aí nosso relacionamento com as crianças pequenas, tá? Não tendo dúvidas nem alguma sugestão, eu vou ficar por aqui. Esperar um pouquinho para ver que às vezes as pessoas estão digitando, né? Então, pessoal, obrigada, gente, para quem acompanhou hoje. Agradeço de coração. Obrigada. Assiste sim, porque eu comecei falando sobre a linguagem, é uma parte bem importante, tá bom? Gente, essa live vai ficar salva aqui no IGTV e também lá no meu canal do YouTube. E é isso, eu espero que na quinta-feira que vem só, nós não vamos ter nosso papo rápido, porque vai ser a semana do mini curso, eu vou estar totalmente voltada para isso. Os inscritos vão ter atividades que depois eu vou me debruçar sobre essas atividades, vou corrigir tudo, então eu não vou estar aqui semana que vem, tá bom? Mas na próxima eu volto com mais um papo rápido pra gente pensar a educação infantil, tá bom? Abraço, pessoal, um beijão pra vocês. Obrigada, Edneuza, te vejo sábado, Edneuza. Tô muito empolgada, obrigada, viu? Gente, um beijo pra vocês e até o próximo papo rápido. Até mais. Tchau, tchau.